Romanos 14, do verso 3, vamos ler até o verso 23. Diz o seguinte, estou lendo a revista atualizada, tá bom? Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo a vosso irmão. Eu sei que estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa de si mesmo impura, salvo para aquele que assim considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças parecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas e é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé, isso é pecado. Crianças, olha aqui para mim, tem uma historinha para vocês. Vocês receberam aí um belo papel em mãos. Você tem o Lucas e a Ana nessa historinha. O Lucas, ele ganhou uma lanterna do pai dele e ele saiu com a Ana durante a floresta no meio da noite para poder explorar um caminho. E no começo da trilha, sabe o que o Lucas fez? Ele pegou a lanterna e apontou para o rosto dele. Só que estava escuro. E ele não iluminou o chão. E o que aconteceu? A Ana tropeçou. Ela acabou caindo ali porque ela não estava encontrando o caminho. Eles riram, obviamente, né, porque o Lucas colocou na sua cara a luz e todo mundo ficou rindo ali, ela e o Lucas, porque ele ficou fazendo careta. Mais à frente, durante o caminho que eles estavam andando, sabe o que tinha? Uma ponte estreita, bem apertada para poder passar. E Lucas foi correndo, querendo passar primeiro por essa ponte, deixando a Ana para trás. E a Ana ficou com medo e ela parou, ela não continuou, porque estava escuro. E o Lucas foi rapidamente na frente. Então, sabe o que aconteceu? Lucas lembrou o que o pai dele tinha dito para ele quando ele deu a lanterna. Ele falou: olha, essa lanterna é uma luz boa e é ela que ajuda os outros a andarem quando está escuro. Lucas voltou, segurou a Ana pela mão. E dessa vez, sabe o que ele fez? Ele apontou a lanterna para o chão, e aí Lucas e Ana conseguiram passar por essa ponte. No final do caminho, a bateria ali da lanterna acabou, mas eles já estavam em casa. E a Ana agradeceu o Lucas, porque Lucas dividiu aquela luz com eles, e eles conseguiram passar por aquele caminho. Bom, sabe qual que é a moral dessa história? Preste atenção aqui, crianças. A liberdade, se a gente pode dizer, ela é como essa lanterna. Ela não serve para brilhar em mim. Se eu colocar a lanterna só na minha cara assim, eu vou estar iluminando o chão? Não vou estar. Ela precisa iluminar o caminho, o meu caminho e também o caminho do outro, como o Lucas fez aqui. E o que nós vamos falar no texto de Romanos é mais ou menos essa ideia. Nós temos algo que é a liberdade, que ela precisa iluminar o meu caminho e também o caminho do outro, e podermos ser bênção na vida das pessoas. Então, criança, enquanto a gente fala a nossa mensagem, você tem aí uma bela história, um belo colorido para poder estar fazendo sobre essa história. Bom, para os adultos não menos interessante, vamos para o nosso texto. Nós vivemos, queridos, em um tempo em que a verdade, ela perdeu o peso. E a consciência, ela perdeu o seu centro. Tudo parece que se tornou opinável. O que antes era algo sólido, agora é algo relativo. As pessoas já não perguntam o que é certo,
mas o que me faz bem. E dentro da própria igreja, esse espírito, queridos, muitas vezes se infiltra de maneira muito sutil. Há quem viva com a fé como quem vive com um cardápio. Agora eu vou escolher o que me agrada, o que eu quero ouvir, o que eu posso me fazer bem numa igreja. Escolhendo o que agrada, evitando também muitas vezes aquilo que confronta, adaptando o evangelho à sua própria sensibilidade. O curioso, queridos, é que nunca se falou tanto em liberdade, mas nós nunca tivemos tão aprisionados em nós mesmos. As redes sociais, pare e pense, elas se transformaram onde cada um é um juiz e o próprio réu. Todos opinam, todos julgam e poucos escutam o que está acontecendo. A cultura moderna, ela nos ensina que cada um tem a sua verdade. E isso, às vezes, pode até soar bonito em ouvir. Até que nós percebemos o resultado dessa situação. Ninguém mais tem certeza de nada. A verdade acaba virando um produto. A consciência, um espelho que é turvo. E o amor, uma palavra sem o compromisso que o amor traz. E é nesse contexto, nessa confusão moral, que essa sensibilidade é diluída e que o texto de Romanos, ele nos fala. Paulo escreve a uma igreja que estava dividida, não dividida por questões doutrinárias, não doutrinas heréticas, mas por opiniões pessoais. Tiago falou isso semana passada. Alguns se consideravam fortes na fé, porque entendiam a liberdade do evangelho. Outros fracos, porque ainda se apegavam às tradições alimentares ou às coisas sagradas que eram rituais daquele povo. E isso é como acontece também para nós até hoje. O problema, queridos, não era a comida, não era a carne, não era o porco, não era lavar as mãos, não era a comida, mas sim o coração. Uns julgam os outros, e ambos se esquecem que havia um único Senhor sobre todos, Jesus Cristo, o Curios. A crise em Roma, se assim a gente pode dizer, é a mesma que nós enfrentamos hoje. Como viver a liberdade cristã no mundo onde cada um quer ser seu próprio Senhor? Como manter uma comunhão quando todos acreditam que têm a razão? E o que significa amar alguém cuja consciência ela é diferente da minha? Paulo responde isso de uma forma bem desconcertante para nós. A fé cristã, ela não é o direito de ser livre, mas ela é o chamado de amar sobre o senhorio de Cristo Jesus. Paulo nos mostra que o Evangelho, ele não vai criar crentes autônomos, não, mas ele cria discípulos que se submetem à própria consciência, ao amor do Curios. Ele mostra que essa liberdade, queridos, ela é real, mas o amor, ele é maior do que essa liberdade. E que dentro da comunidade cristã, o critério de ação não é o posso ou não posso, mas sim o que edifica. Isso edifica. Romanos, esse texto do 13 ao 23, na verdade todo o capítulo 14, ele é um texto que confronta aquele povo e confronta também a nossa geração, porque ele desmonta o nosso ego, porque ele desmonta esse ego espiritual que muitas vezes nós construímos dentro de nós, as Escrituras, e achamos que somos os principais seres nesse relacionamento com Deus. Enquanto o mundo vai dizer, olha, seja fiel a si mesmo, seja fiel às suas vontades, seja fiel aos seus desejos, seja fiel à sua verdade, o Evangelho vai nos dizer que seja fiel ao Senhor, que governa a sua consciência. E percebam que isso está ligado lá atrás no capítulo 12, quando Paulo vai falar sobre a transformação da nossa mente, sobre submetermos a nossa mente, a nossa consciência a esse governo de Cristo. Por isso, a questão central hoje, queridos, é a mesma questão do primeiro século. Não é sobre comida, não é sobre carne, não é sobre lavar as mãos. É sobre quem é o Senhor
da nossa liberdade. Se Cristo é o Curios, se Cristo, Ele é o Senhor, então cada decisão, pública ou privada, que eu tomo e que você toma, ela precisa nascer dessa fé nele. Precisa nascer da fé em Jesus Cristo, servir ao amor de Cristo e contribuir principalmente para a edificação do corpo que é dele. O corpo não é meu, o corpo não é seu, a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. A nossa liberdade, a nossa consciência precisa estar submetida a esse governo e senhorio de Cristo. Versículo 13, Paulo inicia aqui com uma transição bem decisiva do que ele vem falando antes. Deixemos, pois, de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo a vosso irmão. A primeira ordem que Paulo traz aqui, ela é negativa. Deixemos de julgar. E a segunda que Paulo traz é positiva. Tomai o propósito. Ou seja, Paulo não apenas proíbe o julgamento, ele o redireciona. Ele redireciona a forma como nós devemos nos relacionar. O cristão maduro, ele não vive examinando os outros. Ele examina o próprio impacto das suas ações sobre os outros. Paulo muda aqui, queridos, o foco da consciência. De uma consciência que condena para uma consciência que vai agora cuidar do corpo. O jogo de palavras que Paulo traz aqui para julgar, a palavra é crino, ela aparece duas vezes e com sentidos diferentes que Paulo traz. Primeiro ele traz como uma atitude condenatória, julgar uns aos outros. Depois como uma decisão moral, tomai o propósito. Paulo está dizendo, olha, parem de usar o juízo para medir as pessoas e comecem a usar o juízo e a sua consciência para proteger as pessoas. O Evangelho, queridos, ele não abole o discernimento. Como nós falamos, ele redime, ele muda a rota, ele muda o sentido que nós tomamos. Por isso que logo no versículo 14, Paulo fundamenta essa postura. Ele vai dizer, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para essa é impura. E aqui, queridos, está o ponto de tensão para nós. Em Cristo, nada é impuro em si mesmo. E Paulo reconhece que a liberdade objetiva do Evangelho, ele mesmo citou lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4, tudo que Deus criou é bom. Mas ele também reconhece, queridos, a limitação subjetiva da nossa consciência humana. O que para um é uma liberdade, para outro isso pode ser um tropeço. A liberdade, queridos, portanto, ela não é uma linha fixa que nós traçamos aqui. Daqui em diante tudo que está para cá é algo ruim e condenado, e tudo que está para cá é algo aceitável. Não, a liberdade não é uma linha fixa que nós traçamos. Ela é um campo de responsabilidade. O erro do forte, daqueles que se julgam fortes e maduros, não estar em saber demais sobre as Escrituras, sobre o Evangelho e por aí vai, mas em amar de menos o próximo e a Deus. O problema não é a carne, ou o vinho, ou a cerveja, ou o que você imaginar, ou a substância que vier à sua cabeça. O problema não é a substância, mas é a falta de empatia espiritual. A liberdade que ignora a consciência do outro. E ela se transforma em uma arrogância moral, queridos. E quando isso acontece dentro da comunidade de fé, dentro da igreja, a liberdade ela vira um escândalo. E o conhecimento ele vira um instrumento de queda. Nesse mesmo contexto, Paulo vai falar algo semelhante, obviamente, lá em 1 Coríntios capítulo 8, lidando sobre esse escândalo. E ele fala, no 8 versículo 1, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o que edifica? Paulo vai dizer que o amor é que edifica. No versículo 15, Paulo aqui de Romanos, ele vai levar esse tom, ele diz, olha, porque se por causa da comida o teu irmão se entristece, e aqui mude comida por qualquer outra coisa. Se por qualquer outra coisa que você julga,
por ser forte, que é aceitável, se por qualquer coisa como essa, isso entristece o teu irmão, já não andas segundo o amor. Não destrua o próximo, o irmão, por causa da comida ou o que você entender que é aceitável. E veja bem o que Paulo vai dizer: não destrua esse, aquele por quem Cristo morreu. Isso é pesado, queridos. Aqui o argumento ele deixa de ser ético, ele se torna cristológico. A referência agora é a cruz, não sou mais eu, é a cruz de Cristo. Cristo morreu por aquele irmão, pelo qual nós estamos fazendo tais coisas, que julgamos ser maduros, e aquilo enfraquece aquele irmão na fé. Cristo morreu por aquele irmão, e isso é o que torna aquele irmão uma pessoa valiosa. E se o Filho de Deus derramou o sangue por ele, quem sou eu, ou quem é você, ou quem se acha maduro o suficiente para feri-lo por algo tão trivial quanto uma refeição ou uma preferência pessoal? E essa é a lógica do Evangelho, queridos. Quanto mais consciente eu sou da minha liberdade, mais consciente preciso ser do preço que foi pago pelo outro, do preço que Cristo pagou por você e por mim. A cruz, queridos, ela se torna para nós o parâmetro ético, então, dessa consciência cristã. Não é o posso que vai definir a nossa ação, posso isso ou não posso aquilo, não é isso, mas é por quem Cristo morreu, deveria definir as nossas ações. Perceba que Paulo não está propondo aqui um tipo de legalismo social, como se o cristão devesse andar meio que pisando em ovos para as suas decisões, para aquilo que ele vai fazer. Não, não é isso que Paulo está nos propondo aqui. O que ele propõe é algo muito mais radical, queridos. Ele coloca a cruz de Cristo como uma referência da nossa consciência. O amor, ele não nasce do medo de errar, mas do reconhecimento do valor do outro diante de Deus. O amor cristão, queridos, é a liberdade governada pelo Senhor crucificado. E essa lógica ela é oposta à cultura contemporânea. Hoje a consciência ela é guiada por sentimentos, e a liberdade ela é medida pela ausência de restrições. Nós vivemos sob uma ditadura do eu sinto, eu quero, eu posso, eu faço, tudo voltado para os meus próprios desejos e as minhas próprias vontades. Mas a consciência cristã, ela é governada por um outro verbo: eu me submeto a Cristo, eu me submeto ao governo de Jesus sobre as minhas decisões, sobre as minhas ações, sobre a minha consciência. A fé bíblica, meus irmãos, ela não vai nos dizer: olha, faça isso que as coisas vão te fazer bem. Mas ela vai nos falar: olha, faça o que faz bem ao outro. E essa mudança de direção, ela só é possível, meus irmãos, sob o senhorio do Curios, de Jesus. Aquele que libertou a consciência do ego para nos colocar sob o domínio do amor. A aplicação direta aqui para nós é que se o Cristo crucificado é o Curios, é o Senhor, então a minha liberdade, ela não é um direito pessoal, ela é uma responsabilidade espiritual. Eu me torno responsável por você, e você se torna responsável por mim. O amor, meus irmãos, o amor renuncia, não porque ele perde algo, mas porque ele entende o valor de quem está diante de Deus. A consciência governada por Cristo, ela vai deixar de perguntar: o que eu ganho com isso? O que eu ganho se eu não tomar essa cerveja? O que eu ganho se eu não comer essa carne? O que eu ganho, pense naquele contexto, se eu não lavar as minhas mãos? O que eu ganho se eu não frequentar tal lugar?
A consciência que é governada por si só, por você, vai fazer essas perguntas, mas a consciência que é governada por Cristo, ela passa a perguntar o que o outro perde se eu insistir nessa prática. O que eu e você vamos perder se eu insistir em deixar que o meu coração e o meu ego fale mais alto. Em um mundo, queridos, que se orgulha de ser livre, mas se destrói por falta de empatia, o Evangelho, ele devolve a liberdade, a sua verdadeira função, que é servir. Nós só somos libertos para que possamos servir. A liberdade cristã não é o poder de fazer tudo certo, meus irmãos, mas é a sabedoria de saber quando não fazer determinadas coisas e quando fazer também determinadas coisas. E esse é o caminho da maturidade que Paulo está nos chamando aqui. Quando Cristo governa a nossa consciência, quando Cristo governa a sua consciência, quando Cristo governa a consciência dessa igreja, da igreja universal espalhada pelo mundo afora, o amor substitui o julgamento. E a renúncia, meus irmãos, ela se torna uma expressão de fé. A teologia da liberdade cristã, ela não se completa na consciência individual. Ela se cumpre, meus irmãos, na comunidade. Não há uma maturidade isolada. É completamente possível dizer que eu sou um crente maduro se eu não vivo em comunidade. É completamente possível dizer que eu sou um crente se eu não estou dentro da igreja. Não tem como ser maduro fora da comunidade. Porque maturidade está ligada à consciência, que está ligada à liberdade, que está ligada ao serviço e principalmente está ligada ao corpo de Cristo. Não há maturidade isolada, meus irmãos. E Paulo sabe que o Evangelho ele não gera eremitas espirituais, mas o Evangelho ele vai gerar, sim, um corpo, é uma unidade, são pessoas falhas como eu e você que fazemos parte desse corpo. E esse corpo ele implica em dependência, em cuidado, e ele implica também em vulnerabilidade. Por isso que depois de mostrar que o amor deve governar a consciência, do 13 até o 15, Paulo vai nos mostrar agora o que essa fé deve reger e como ela deve reger essa comunhão. Se o amor impede o tropeço, Paulo vai dizer no verso 16 que a fé ela produz uma edificação. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, versículo 16. O bem a que Paulo se refere aqui, meus irmãos, é a liberdade. Ela é um bem precioso, conquistada pela cruz. Não pelos nossos esforços, não pelos nossos méritos, não por coisas que nós fazemos, uma liberdade que é conquistada pelo sacrifício de Jesus que nós reconhecemos aqui pela ceia, fazemos em memória a Ele. Cristo nos libertou da lei cerimonial, do jugo morais, dos julgos morais, dos falsos mestres, nos libertou da necessidade de provar, queridos, espiritualidade por aparência. Jesus nos libertou da necessidade de termos que fazer algo para Deus, para sermos aceitos ou justificados. Jesus nos libertou das nossas próprias mãos, das nossas ações, de nós mesmos. Mas há uma tensão aqui que Paulo nos mostra, e é a mesma que existe até hoje também. A liberdade, como nós estamos falando, que não se submete ao amor, essa liberdade ela se torna um escândalo, queridos. O problema nunca foi a liberdade, mas como ela é exercida. E o exercício da liberdade sem fé não é maturidade. É independência travestida de santidade. Paulo sabe que a liberdade mal usada, ela pode produzir um descrédito. O bem sendo vituperado. Ou seja, o que é um dom de Deus torna-se então um tropeço público. Aquilo que era para ser algo bom, algo acolhedor, algo que trouxesse, algo que mudasse, ele começa a se tornar um tropeço. Mal interpretado, até mesmo pelos de fora. Não só um tropeço para a igreja, para a comunidade,
mas também para os que estão fora da igreja. A igreja, meus irmãos, ela deveria mostrar o reino. A igreja que deveria mostrar o reino, ela passa a parecer um mercado de opiniões espirituais, quando essa liberdade não é submetida a essa consciência de Cristo. E o que deveria testemunhar a Cristo começa a exibir o ego. E essa inversão, ela é mortal, queridos, porque o Curios, o Senhor, ele deixa de ser visível quando a liberdade se torna o centro. Versículo 17: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E este é o coração teológico desse argumento que Paulo está construindo aqui. Paulo desloca esse debate de Roma, e o nosso também, do terrenos das disputas superficiais para o domínio do reino de Cristo. A fé, meus irmãos, ela não é uma disputa de gostos. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu não gosto de bateria, eu gosto de bateria. Eu não gosto de palmas, eu gosto de palmas. E aí o que você imaginar dentro desse contexto. A fé, meus irmãos, é a manifestação do governo de Deus no coração humano. Por isso ele define o reino em 3 eixos aqui: justiça, paz e alegria. Todos eles são espirituais, não são culturais. Justiça aqui não é apenas uma justificação recebida pela fé, mas a retidão que flui da comunhão com Deus. É a restauração da ordem moral do coração, que foi posto em aliança agora com Cristo. Quem vive em justiça, vive consciente de que foi reconciliado pela cruz de Cristo. E é chamado a viver de um modo digno, meus irmãos, dessa reconciliação. A paz que Paulo vai falar é fruto dessa justiça, é o resultado dessa reconciliação vertical que nós temos com o Senhor. E que agora essa reconciliação, ela se expressa na horizontal. A paz que Paulo descreve aqui, ela não é sentimental, ela é uma ordem relacional do reino de Cristo, desse governo do Senhor sobre nossas vidas. E ela é o oposto, meus irmãos, dessa competição espiritual, da necessidade de nós estarmos certos a todo tempo e a todo momento, do impulso de provar uma superioridade teológica ou uma superioridade moral sobre as pessoas ou sobre um contexto que estivermos inseridos. Onde o reino reina, meus irmãos, o ego, ele tem que ser crucificado. E o outro, eu ou você, para mim, deveríamos nos tornar prioridades. E por isso que a igreja, se assim a gente pode dizer, ela é um laboratório da paz. É nela que o Espírito nos ensina o tipo de vitória que o mundo vai chamar de fraqueza, irmãos, que é ceder por amor. A alegria no Espírito Santo, como terceiro eixo aqui, é essa marca interior dessa paz reconciliada que nós temos em Jesus. É a satisfação de saber que no reino, e que o reino ele está em ordem, mesmo quando o mundo ao nosso redor não está. É o descanso, meus irmãos, do coração que, tendo Cristo como Senhor de suas vidas, não precisa vencer todas as discussões para continuar em paz. A alegria aqui, ela é teológica. Ela nasce da certeza de que o Curios, de que o Senhor governa. E, portanto, não há espaço aqui para o desespero, nem para a vaidade. Paulo, então, conclui essa linha com um diagnóstico espiritual no versículo 18. Aquele que, deste modo, serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Ou seja, queridos, o verdadeiro serviço a Cristo é o que promove o reino. Aqueles que vivem em justiça, paz e alegria, eles servem a Cristo de fato. E isso se torna perceptível para onde? Até para o mundo. Sai dos 4 cantos dessa igreja e vai para o mundo. Há uma coerência visível entre entre o que creem e o modo como vivem, meus irmãos. E a comunidade de fé e a igreja que serve assim, ela se torna
apologética, uma defesa dessa fé para os 4 cantos, para as pessoas que estão espalhadas. O evangelho pregado como comportamento. Ou seja, a igreja deixa de ser um grupo que discute sobre gostos, vontades, desejos e quaisquer outras coisas que imaginar, e discute agora sobre Cristo. E se torna corpo que expressa Cristo Jesus. Paulo então passa para o imperativo dessa comunhão no versículo 19. Sigamos as coisas da paz e também as da edificação mútua. Paulo aqui sugere uma intensidade, um esforço, uma direção, queridos. A paz que ele fala, que é esses eixos, esse relacionamento, ela precisa ser perseguida. Ela não é uma ausência de conflito, mas ela é um trabalho espiritual. E isso é profundo porque é muito confrontador, irmãos. Porque ela expõe a nossa passividade. Muitos cristãos dizem querer paz, mas esperam que a paz ela aconteça de forma sozinhas. A paz, meus irmãos, ela não vem. A paz ela é construída. E Paulo diz que ela é construída com o mesmo zelo com que o mundo defende os seus interesses. O reino avança onde alguém decide pagar o preço da edificação. E aqui está a atenção. Edificar é muito custoso. Muito mais custoso do que destruir. Porque edificar, meus irmãos, isso requer escuta. Edificar uns aos outros vai requerer paciência. Edificar uns aos outros vai requerer renúncia. Edificar uns aos outros vai requerer muitas coisas que às vezes nós não estamos dispostos a ceder. E aí não há paz, aí não há alegria. E aí tudo que vemos falando desse ponto para trás acaba se perdendo. Por isso que Paulo diz no versículo 20: não destruas a obra de Deus por causa da comida. Essa é uma declaração muito séria, irmãos. A obra de Deus, ela não é uma ideia, é uma pessoa. A obra de Deus sou eu e você, e todos aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo em sua vida. Cada irmão e irmã é uma obra de Deus em andamentos nas mãos do Espírito, irmãos. E o que Paulo está dizendo é que com um gesto insensível, com uma renúncia que não é dada, com um servir que não é feito, com uma liberdade que é ofuscada pelo nosso próprio ego, com um gesto insensível, nós podemos destruir aquilo que Deus está construindo. E não sou eu dizendo, é Paulo falando isso. Não há nada mais contraditório, meus irmãos, do que cooperar com o Evangelho em doutrina e conhecer as Escrituras e sabotar o Evangelho com as nossas atitudes. Não há nada mais contraditório do que isso. O mesmo lábio que às vezes defende a graça, ele passa a ser o martelo que vai ferir o outro, o próximo. O mesmo coração que vai cantar só lhe deu glória, glória somente a Deus, ele pode ignorar o fato de que a glória de Deus se manifesta na comunhão do seu povo também. Versículo 21, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão venha tropeçar. Meus irmãos, renúncia é um preço da maturidade. E maturidade aqui não é medido pela ortodoxia das nossas convicções, mas pela disposição em abrir mão daquilo que é de fato legítimo, daquilo que de fato é algo certo, sério, algo que não tem um problema em si, mas abrir mão daquilo que é legítimo, por amor ao que é eterno. Paulo não propõe para nós, meus irmãos, um legalismo aqui, mas ele está nos propondo um amor. O legalista, ele se abstém por medo. O cristão maduro, ele se abstém por fé em Jesus. A diferença entre o medo e a fé aqui é somente curios, somente o governo de Jesus. Quem teme uma regra, foge do erro dessa regra, mas quem serve ao Senhor, foge de ferir o outro, o próximo.
E por fim, Paulo vai concluir 22 e 23, no início do 22, a fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. No final do 23 ele vai dizer, tudo que não provém da fé, isso é pecado. A fé, meus irmãos, é o critério de toda ação moral. Fé aqui não é uma mera crença que Paulo está dizendo, é uma consciência submissa ao senhorio de Cristo Jesus. É viver com a alma voltada para o Curios, como quem sabe que tudo o que faz é visto, pensado e santificado na presença do Senhor. A fé, meus irmãos, ela é o fio condutor que costura o comportamento e a nossa adoração. E por isso que Paulo encerra com a frase, tudo que não provém de fé, isso é pecado. Se assim a gente puder dizer, isso é a síntese da ética cristã. O pecado não é apenas uma transgressão da lei, é qualquer ação desconectada da confiança e da dependência de Deus. Eu e você, a igreja, portanto, ela é chamada a viver na consciência de que cada gesto nosso é uma oportunidade de liturgia. Cada relação nossa é uma oportunidade de um altar. Tudo que não nasce da fé, da consciência cativa a Cristo, como Paulo vai dizer, isso é uma profanação. A fé que transforma o nosso cotidiano, o nosso dia a dia em um culto, meus irmãos, é ela que transforma. Ela não apenas define o que é certo ou o que é errado, mas ela purifica o motivo pelo qual nós fazemos aquilo que é algo certo. Vivemos, meus irmãos, num mundo que normalizou agir muitas vezes sem fé, fazer o bem sem uma consciência, opinar sem amor, servir sem dependência, falar de Deus sem submissão. Mas o reino de Cristo só floresce aonde há fé que se curva. Sem fé, tudo é performance. E com fé, tudo é um sacrifício vivo. O reino de Deus não é um espaço, meus irmãos, para uma liberdade autônoma. Eu vou viver a minha fé longe da igreja. Não. A fé ela tem que ser vivida em comunidade, em serviço, em edificação, em paz, em alegria, em abnegação e tudo que você imaginar. Porque Cristo governa a comunidade da fé. Uma fé que edifica, que pacifica e que glorifica. A igreja, meus irmãos, ela não é definida pela uniformidade de opiniões, mas pela unidade do senhorio de Jesus. A comunhão, ela não é sustentada pela simpatia, mas pela fé em Cristo Jesus, que torna cada um de nós, eu e você, responsável pela edificação do outro. Quando a fé governa, a liberdade ela serve, a renúncia edifica e o reino de Cristo aparece, irmãos. E quando o reino aparece, Cristo é visto, não apenas crido. Para concluirmos aqui, quem está no trono da sua liberdade? É Cristo ou é o seu ego? Nós falamos de reino, irmãos, mas muitas vezes nós queremos ser reis, senhores, governos, dores sobre nossas vontades. Nós falamos de comunhão, mas exigimos que todos caminhem, muitas vezes, no nosso ritmo, nas nossas vontades. Queremos paz, mas apenas quando ela não exige de nós renúncia. Paulo aqui não nos oferece um atalho, irmãos. Ele diz que o reino de Deus não é feito de opiniões, mas é de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. E que o verdadeiro sinal de maturidade
não é o quanto que nós sabemos, mas o quanto nós estamos dispostos a abrir mão por amor. É irônico isso, sabe? Nós que falamos tanto de graça, muitas vezes nós temos dificuldade de estender essa graça ao outro. Nós queremos muitas vezes um evangelho que nos poupe do sacrifício que ele diz. Mas nós seguimos um Cristo que se entregou, que se sacrificou. Nós queremos uma liberdade, mas muitas vezes a usamos como defesa do nosso próprio eu, da nossa própria vontade. Quando na verdade, queridos, a liberdade, ela só é santa quando ela se curva ao senhorio de Jesus. Até onde Cristo é realmente curious da sua vida? E a partir de onde eu e você voltamos a ser senhores da nossa vida? Porque quando Ele é Senhor de fato, a igreja, a comunidade, ela vai deixar de ser uma arena de convicções e ela volta a ser o corpo de Cristo, onde o julgamento ele dá lugar ao amor, a liberdade ela se torna serviço, a fé ela se torna um fundamento de comunhão. E tudo que nós estamos dizendo aqui fará sentido. Talvez o melhor agora seria silenciarmos a nossa alma diante do Senhor, irmãos. Reconhecer o quanto ainda nós queremos ter a razão e governar as nossas escolhas e decisões. E o quanto nós resistimos a abrir a mão e pedir que o Espírito Santo ele nos ensine a viver como quem já pertence a um outro reino, ao reino de Cristo. Feche seus olhos. Senhor, ensine-nos a viver como servos do Teu senhorio, Jesus. Que a nossa liberdade, Deus, seja dom nas Tuas mãos. Que a nossa fé seja um instrumento de edificação. E que a nossa comunhão, ó Deus, seja um espelho do Teu reino. Reina sobre nós, ó Curious, ó Senhor, até que todo o nosso ser viva e seja um ato de adoração pública a Ti, Jesus. E nos perdoe, ó Pai, por deixarmos nosso coração querer governar e não o Senhor. Obrigado, Pai, em Teu nome, amém.